E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do FBcast. Hoje eu converso com Marina Perronot. Ela é artista visual, tatuadora e arte educadora em formação. O papo tá muito legal. Não esqueça de já seguir ela no Instagram, o link tá na descrição. Não esqueça de deixar aquele like e já se inscrever também no canal, que é muito importante. Depois a gente acaba esquecendo, então já deixa seu like e se inscreve, beleza? Então, bora lá pro papo. Espero que vocês curtam bastante. Mas muito obrigado por aceitar a conversa. É muito legal ter você aqui pra gente conversar, conhecer mais um pouco da sua história. É um prazer, querido, de verdade. Me fala, quando é que começou a sua relação com artes em geral? Porque eu vi que você não é só tatuadora, você pinta, você desenha, você, tipo assim, não que tatuador não faz isso, mas você gosta mais de arte em geral, assim. Como é que começou a sua relação? Eu vou começar com aquele clichê, né? Eu me lembro de desenhar desde muito pequena. Aham. Ah, É normal. incrível. Mas, né, na realidade, desde a infância eu gosto muito de arte, principalmente artes visuais. Eu gosto de outros tipos também, mas a minha maior relação foi com as artes visuais. Eu tenho alguns registros de desenhos que eu fazia, tipo, com 4 anos de idade, assim, e nunca mais parei. Uhum. É, Mas tive alguma enfim, referência? Tipo, seus pais faziam, era tipo artistas ou eram tipo tradicionais e você só era uma criança criativa? então eu acho que isso é um pouco herança do meu espírito, assim, porque os meus pais, meu pai, por exemplo, é bancário e matemático. Hum, Ele ama arte, mas ele não faz. E a uhum. minha mãe é advogada. E ela também acha muito legal a arte, mas ela não faz. Então, por mais que eles tenham me. Quando eles perceberam que eu tinha essa facilidade, essa aptidão, eles sempre me ajudaram muito, sempre me encorajaram a realizar muitas coisas, porque eu era um pouco criança que não parava quieta, assim, com as Uhum. mãos. Tipo, eu não era muito de brincar muito, fazer muitas coisas, até porque fisicamente eu tinha uma dificuldade, mas as mãos eu estava sempre desenhando, sempre recortando coisa, colando, não sei o quê. Então eles me incentivavam bastante. Então eu acho que foi por isso que eu acabei seguindo, assim. Mas eu fui um desafio, assim, para os meus pais, porque né, eu não vim de uma família em que isso era comum. Então eles Aham. ficavam meio como fazer, né? Tipo, sei lá, só dá um monte de papel aí que deixa ela se divertindo, né? Vai dar certo. É, mas ao longo do seu crescimento, eles nunca te privaram também, tipo, nunca. Porque assim, normalmente os pais às vezes querem que o filho siga um rumo, né? Que a filha siga um rumo, mas não, nunca teve esse problema. Olha, nesse sentido eu fui muito privilegiada, de Ah, que bom. verdade. Porque apesar dos meus pais não terem essa ligação com a arte tão, assim, tão direta, né? Porque apesar eles gostavam, mas eles não tinham essa ligação direta de fazer. Apesar disso, eles sempre me apoiaram muito, muito. E isso foi muito importante para que eu crescesse, não só como pessoa, né? Porque, sei lá, eu não tenho medo de falar que eu sou artista, eu nunca tive receio de falar para eles que eu gostaria de ser artista e tal. Uhum. Como também profissionalmente, porque todas as vezes que eu precisei dar um passo importante na minha vida, do tipo, não, eu quero sim fazer uma faculdade ligada à arte. Eles falaram, não, show, vai ser Ah, que bom, vai ser ótimo. difícil, mas pode fazer. Ah, que bom. Então meio que você sempre soube que você ia trabalhar aqui, fazer faculdade de. Você fez faculdade de artes visuais? Então, eu não fiz artes visuais. Eu não sempre soube. Eu, tipo, Ah, tá. foi meio engraçado, porque quando eu era criança, eu queria ser muitas coisas. Dentre elas, astronauta, Normal. arqueóloga. Teve uma grande época que eu quis ser arqueóloga, porque eu era viciada em dinossauro. Mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar com desenho de algum jeito. Eu fui uma pessoa que foi muito marcada por animações, filmes que eu assistia, livros. Meus pais também me deram muito acesso a livro. Eu passava muito tempo numa biblioteca que tinha no trabalho da minha mãe. Então eu tive muito contato com esse tipo de cultura. E aí, conforme eu fui crescendo, por mais que eu tivesse vontade de fazer outras coisas, como por exemplo o meu período de arqueóloga, eu sempre me recordava que eu gostava muito de desenhar e eu sempre retratava essas coisas. Eu tinha inclusive o hábito de escrever historinha em quadrinho, Hum, falando da minha história, assim. Eu escrevia em quadrinho o que acontecia comigo, coisas que eu imaginava, enfim. Então eu já sabia que de algum jeito eu ia trabalhar com isso. Mas eu acho que quando eu cheguei na adolescência, eu ainda me sentia muito insegura em relação a isso, porque
como eu te falei, meus pais não trabalharam com arte e eu não tinha próxima de mim nenhum ponto de apoio, assim, nenhum exemplo, nenhum arquétipo de profissional, assim, por perto, né? Eu tinha alguns que eu conhecia, que eu falava, nossa, imagina trabalhar que nem o Maurício de Souza, eu achava Aham. demais, assim. Mas ninguém é muito perto, né? Mas eu não sabia muito por onde começar, né? Então eu me recordo assim do dia em que eu ouvi uma amiguinha minha do ensino médio, assim, do comecinho do ensino médio, ali da adolescência, falando que ia cursar moda. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Se eu fizesse moda, eu ia poder desenhar. E eu ia ganhar dinheiro. Olha só o pensamento que veio. Eu falei, não, eu vou desenhar e vou ganhar dinheiro. Ah, então tudo bem, eu acho que eu vou fazer isso. Porque Aham. do ponto de vista de arte, né, eu poderia ter ido, sei lá, para artes plásticas ou até para fazer algum quadrinho, enfim, para trabalhar mais ilustração. Mas acabou que não me veio isso à mente, né? Eu lembro que os meus professores, alguns até ficaram meio tristes, porque eles. É sério. Eu acho meio engraçado, assim. Porque na época eu me dedicava muito aos estudos, assim, então os professores ficavam tipo, mas por que você não vai fazer uma engenharia, uma Ah. física, uma coisa? E eu, tipo, ah, Uhum. desenhar. Aham. Mas Ah, então então você sempre foi uma aluna, tipo, eu. boa em todas as matérias. Não tinha aquela matéria que você. Assim, em geral você era bem. Não era que, porque senão era que só de ser de humanas, aí, tipo, exatas você se ferrava. Não. Era, tipo, conseguia manter o nível. Assim, eu tive a sorte de ter um pai que, como ele era matemático, ele Hum. era muito empolgado com matemática. Muito, muito mesmo. E, assim, até uma certa época eu até achava que eu ia trabalhar com isso, de tanto que ele era fissurado e como ele tinha sido professor, ele me ensinava muito. Uhum. E ele me ensinou também sobre como o universo tinha meio que uma fórmula perfeita para funcionar. E a matemática para ele era muito sobre descobrir essa fórmula. Então, apesar de eu ter dificuldade, eu sempre tive dificuldade com matemática, química e física. Mas mesmo assim eu gostava. Então, por mais que eu tivesse dificuldade, os professores ficavam tipo, ah, mas Uhum. você está interessada, né? Você gosta, tal, você não vai tão mal, né? Entendi. Então, não é que eu não tinha dificuldade, eu tinha sim, mas eu Mas não era gostava de aquela estudar. dificuldade esperada pra alguém, tipo assim, que seja tão ligada a um outro lado. Porque normalmente as pessoas esperam, né? Ah, ela é artista, Uhum. ela gosta dessa coisa, então ela deve ser horrível em matérias exatas. Ah, então, isso é ótimo. Porque no meu caso eu fui assim, no meu caso, nossa, sempre me ferrei em química, biológicas e exatas, sempre me ferrei. Mas humanas, Uhum. geografia, história, sociologia, filosofia, arte, tudo sempre fui bem na escola. Aí era mais tranquilo, né? É, tranquilo mais ou menos, né? Porque eu ia mal em outras matérias. Aí, então você acabou fazendo moda, faculdade de moda. Isso, querido, deixa eu até pedir desculpa já, porque É, eu escutei um o dos meus gatinho. gatos tá. Eu tenho dois gatos, o preto e a amarela. E aí o preto ele gosta muito de se comunicar nos horários de reunião. Eu não sei o que Não, tá tudo acontece com bem. ele. Tá meio Enfim. baixo, não tem problema não. Então, enfim. Sim, eu me formei em moda, me formei em desenho de moda em 2015. Em Uhum, 2015, me formei em desenho de moda na Faculdade de Santa Marcelina. Foi uhum, bem legal, assim, porque é uma faculdade ligada à arte na moda. Então, apesar de eu me formar como, né, podendo atuar como modelista, como estilista e tudo mais, tinha um foco em arte, assim, moda como arte. E isso foi muito legal para mim, porque apesar de gostar muito de desenhar, eu não sabia ainda para que servia a arte, sabe? Tipo, para que serve desenhar? uhum. E apesar de eu usar bastante para me comunicar, eu não tinha consciência disso. Tipo, eu me comunicava muito pela minha arte, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí a moda me ajudou a ver que talvez com a minha arte eu pudesse servir melhor as pessoas, sabe? Não Uhum. só, tipo, comunicar coisas, mas também servir as pessoas, assim, né? Moda, para mim, tem muito disso, de você criar pensando no bem-estar de outra pessoa, assim, de um grupo de pessoas. Então, foi bem Entendi. legal para mim ter estudado isso, apesar de hoje em dia não trabalhar diretamente com moda. Mas você chegou a trabalhar de certa forma um pouco depois? Uhum. Uhum. Ah, tá. É, porque tem pessoas às vezes que acabam saindo e tipo, fez a faculdade por fazer a faculdade, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que Uhum. qualquer faculdade. A Bruna, por exemplo, né, essa Fico, ela, por exemplo, ela fez administração, né? E ela falou na conversa dela que ela falou que ela aproveita as coisas que, que aprendeu de administração para a vida
do dia a dia dela, né? Não, total. Não, qualquer conhecimento, depois que ele abre a sua mente, não tem mais como fechar, né? Uhum. Então, com moda, eu trabalhei durante 5 anos com moda. Ah, trabalhou bastante tempo, Então, tá? Foi até pouco tipo, tempo, então. Se você se formou em 2015, foi até ano passado. então, porque na realidade o que aconteceu? Eu trabalhei com moda desde o ano em que eu ingressei na faculdade. Foram Ah, tá. 4 anos de faculdade, só que eu trabalhava bastante. Assim, em moda você Uhum. tem a oportunidade de trabalhar muito desde o começo. Não é muito que nem outros cursos que eles esperam você estar no terceiro ano para às vezes fazer um estágio e tal. Então, desde o primeiro ano eu já trabalhava diretamente com fábrica, com estilista, não sei o quê. E aí eu trabalhei mais um ano até que eu comecei a trabalhar só como ilustradora e tatuadora. Ah, que Então, legal. teve um período de transição, assim, nunca parei de trabalhar, mas Mas enfim. o que que deu esse gatilho, tipo, de você mudar? Quer dizer, como é que a tatuagem na sua vida? Tanto pessoal Uhum. quanto você pensar em trabalhar logo depois de pouco tempo formado. Olha, foi assim. Eu gostava muito, muito de moda. Eu gosto até hoje muito de Sim. moda por conta disso que eu te falei, que eu vi uma oportunidade de servir as pessoas, enfim, usar minha arte de um modo para fazer o bem para o mundo, porque eu gosto muito de só usar arte para mim, só para me manifestar ali nas minhas coisas, mas eu gosto da ideia de chegar às outras pessoas, porque eu gosto da conexão que isso Uhum. cria com as É, pessoas, né? e tatuagem você faz uma puta conexão porque você faz algo no corpo da pessoa, né? Exatamente, Will. O que aconteceu foi muito engraçado, porque eu me recordo dos pensamentos indo se encaixando na minha mente na época. Era 2016, quando eu comecei a cogitar essa ideia, assim. Uhum. É, eu, basicamente, apesar de amar muito moda enfim, fazer muitas coisas boas, eu me formei feliz, sabe? Todas aquelas coisas, eu sentia que eu precisava me conectar mais proximamente das pessoas. Uhum. Eu não sabia direito como fazer isso. E, e, foi, e foi meio engraçado, assim, porque parecia meio óbvio, sabe? Que eu precisava usar mais aquilo que eu fazia na infância, assim. Eu me recordava muito da Marina criança, criando as coisas, escrevendo histórias, falando com as pessoas. Eu, às vezes, escrevia histórias das outras pessoas, desenhava tudo. E eu não queria perder isso. E só que onde eu estava, fazendo o que eu estava, eu não via a possibilidade disso, para você entender. Eu trabalhava numa fábrica bem grande, assim, que vendia tecidos. Então eu tinha que Hum. criar peças e tudo mais Você para não tinha vender conexão esses direto com a tecidos. pessoa, né? Você fazia meio que em massa e no final das contas a pessoa ia interagir, mas você não tinha contato direto, né? Tipo isso. Exato, exato. Tipo, eu tinha contato direto com as pessoas que trabalhavam comigo, Sim, mas com as sim. pessoas que usavam o Com o cliente produto, final. Aham. eu não conhecia, né? Era muito longe de mim. E por mais que eu compreenda isso como um trabalho digno, tudo bem, não era o que lá no fundo eu queria fazer, né? Só que eu não Sim. sabia também o caminho que eu precisava trilhar, assim, mas para mim foi importante já começar admitindo que não era aquilo que eu queria fazer, né? Aham. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a aprender a tatuar, né, nessa época, Mas enquanto eu já você tinha tinha, tatuagem? Você tinha alguma relação com tatuagem? não Ou... tinha nenhuma, Mas menino. de onde surgiu a ideia da tatuagem? Você começou a pesquisar e falou, ah, pode dar certo. Então, basicamente, eu sentia um pouco dessa coisa, eu queria me conectar com as pessoas e também sentia que eu precisava marcar mais a vida das pessoas, porque eu falava, nossa, quando eu era criança eu desenhava tanta coisa, entregava coisa para as pessoas e as pessoas, às vezes, quando eu crescia, tinham lá um desenho que eu tinha feito com 6 anos. Aí eu falava, Aham. nossa, eu queria voltar a isso. E aí foi meio que as leis universais foram se mexendo e as coisas foram aparecendo para mim. Então a oportunidade de aprender a tatuar surgiu, assim, uma amiga minha falou: "Ah, eu acho que ia ser legal se você tatuasse". E aí eu lembro que eu liguei uma coisa na outra, assim, sabe? Falei: "Ah, Aham. marcar a vida das pessoas, voltar a fazer o que eu gosto, quer dizer, gente, tá aí". Mas eu fui meio que assim, sem a eu não imaginava sabe, que ia rolar de Uhum. verdade. Eu, tipo, vou aprender pra ver como é que é, né? E foi engraçado, porque nessa época eu não tinha nenhuma tatuagem. Eu não tinha nem Hum. tanta ligação com o mundo da tatuagem. Tipo, meu irmão mais velho tem algumas tatuagens, mas, tipo, Não é aquela pessoa sabe? cheia, a pessoa, tipo, uma tatuagem ali, tatuagem aqui. Aham. Não, meus pais não têm nenhuma tatuagem. Na minha família, assim, quase ninguém tinha. E aí eu achei uma
uma boa ideia. Na época foi engraçado, eu não tinha nenhuma tatuagem, aí eu fui na casa de uma amiga para aprender. E eu me recordo da minha mãe virando assim para mim, antes de eu sair, falando assim: eu tenho certeza que você vai voltar com tatuagem. Aí eu falei: mãe, me respeita, claro que não, não sei o quê, porque eu sempre fui muito rebelde, assim, com os meus pais. Agora eu dei uma melhorada, mas eu sempre fui muito rebelde. Tudo que eles falavam, eu respondia, tipo, não, claro que não. E aí, e aí eu ainda tinha esses vestígios de adolescência, assim. Aí eu falei, não, mãe, claro que não, me respeita, eu sei o que eu quero, isso vai demorar muito tempo pra eu decidir uma coisa e tal. Bem, a questão é que eu aprendi a tatuar naquele dia e eu fiz 3 tatuagens naquele dia. Nossa, ela fez em você? Ou Hã? já fez, ou se você chegou a tentar em você ou ela que fez em você mesmo? Não, não, eu que fiz em mim, eu Ah, fiz 2 em mim e essa minha amiga fez a terceira. tá. Aí quando eu cheguei em casa, obviamente, virei pra minha mãe, né? Falei, oi mãe, eu fiz 3 tatuagens. Aí ela, olha, viu? Falei. Mas, pô, você já era adulta, pô. Você, né? Você morava com eles, mas assim, né? Era menos pior. Pior é se você chegasse adolescente, ou tipo, com 18 anos em casa, com 3 aí seria pior. Uhum, Mas eles também nunca foram. Eles nunca tiveram uma visão muito errada da tatuagem, né? Eles nunca foram aquela pessoa. Ou eles nunca foram detratores muito, ou eles só foram, tipo, nunca teve nada na sua vida e foda-se, tipo isso. Eles tinham um conceito pré-concebido, assim, né? Aham. Pré-feito do que significava tatuagem. A minha mãe, principalmente, assim, ela tinha uma visão do tipo, ai filha, mas parece sujeira, né? Aham. Nossa, eu tenho muita recordação dela falando assim, ai, mas parece sujeira. E eu compreendo um pouco, né, essa visão deles, assim. O meu pai nunca fez nenhum comentário, porque meu pai sempre foi muito de... Quando ele sentia que algo que estava dentro dele ia machucar, ele costumava não Que bom. manifestar, sabe? Entendi. Agora, minha mãe já falava logo na cara, falava, pô, daí parece sujeira, né? Mas assim, é bem interessante, porque com o passar dos anos, eu fui apresentando novos jeitos de fazer tatuagem para eles, né? Porque eles tinham até uma visão muito caricata da tatuagem. Era muito aquelas tatuagens que você vê, sei lá, Old school nos mesmo? filmes. Que é tipo, só os caras que fazem parte de alguma Tá. gangue têm aquela tatuagem, uma tatuagem meio feia, esquisita e pesada mesmo. Pro Sim, sim. olhar, você olha e você fala, nossa, essa pessoa tem uma tatuagem. E Uhum. aí a visão da minha mãe era meio essa, né? Só que, enfim, com o tempo eu fui mostrando outras coisas. Hoje em dia, tipo, eu até foco em fazer tatuagens que sejam leves na pele. Tipo, você olha e você fala, nossa, tem uma tatuagem, mas calma, não tô vendo direito, sabe? Bem Aham. levinho, porque eu gosto, enfim. Mas eles tinham, assim, algum preconceito, mas com o tempo, observando que eu fazia com amor, com carinho, que não tinha a ver sei lá, gangue, nem nada do tipo, eles foram tirando esses véus, né, de preconceito. Entendi. Mas, obviamente, foi um trabalho. Aí como é que começou a sua carreira? Como é que começou? Você começou. Como é que foi? Você começou num estúdio já, na amiga? Como é que foi? Ó, essa minha amiga, ela me ajudou um dia. Depois disso, Ela tipo, ela me sumiu? ensinou e tal. Não, ela continua sendo minha amiga, Tá. mas a questão é que, tipo, eu só fui lá para aprender mesmo, para ter o Aham. primeiro hack. E aí o que aconteceu foi que eu tenho um professor, que eu considero meu mestre, que ele foi meu professor de ilustração na faculdade. Eu gostava tanto da aula dele que eu ia lá, tipo, em horários que eu não tinha aula, só para ficar na aula dele, de tanto que eu gostava do conteúdo que ele estava passando, porque ele era professor de ilustração. E Aham. aí, quando eu comecei a aprender, ele já trabalhava com tatuagem. E aí ele ficou sabendo que eu tava aprendendo, assim, eu acho que eu postei alguma coisa no Instagram, sei lá. Aí ele falou, Má, se você quiser, eu tô disposto a te ensinar o que eu sei e tudo mais, você pode vir aqui pro estúdio. E eu já confiava muito nele, já tinha recebido Mas ele muito era tatuador? conhecimento dele. Ele já era tatuador. Legal. Ele era professor de ilustração e tatuador. Entendi. Isso. Aí eu fiquei tipo, nossa, demais, né, cara? Porque assim, eu admirava muito o trabalho dele, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele, né? E eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com um professor que você admira muito. É muito Não. legal. É muito legal. É tipo, na época eu falei, caramba, zerei a vida, porque eu era muito. Nossa, sou muito fã dele ainda, enfim. Mas você sabia que ele é Né? tatuador já? Ou Então, você eu já descobriu sabia, mas depois? eu não imaginava que ia surgir essa oportunidade, né? Entendi. Porque, não Você nem sei, pensou, tipo, nem passou na cabeça do cara lá. Aham. tipo, eu fiquei, mas ele me ajudou muito na faculdade já, né? Acho que se eu pedisse mais conhecimento, ele ia me achar um pé no saco, né? Tipo, Aham. enfim.
Porque, sei lá, eu gostava muito de aprender com ele, então eu ficava muito no pé, assim, durante as aulas. E Entendi. aí, ele falou isso, falou, nossa, pode vir aqui e tal. Aí, como eu também estava trabalhando com moda nessa época, eu não tinha muitos horários. Então, eu ia sempre de sexta-feira lá no estúdio dele aprender. Foi muito, muito legal, assim. Aí, com o tempo, como eu saí da área de moda e comecei a trabalhar só com ilustração e tudo mais, eu comecei a ir mais ao estúdio. Então, eu me dedicava à minha carreira de ilustradora e também ficava no estúdio com o meu mestre, né? O estúdio ficava lá no Butantã. E enquanto isso, que o estúdio se chama Maison do Tatuage. Enquanto isso, eu decidi fazer um curso também de tatuagem. Então foi muito legal porque eu tive tipo uma experiência de uma faculdade mesmo, né, em que você Uhum. trabalha com, né, num estágio e tal, que você faz um meio período ali, e eu também estudava duas Mas vezes por semana. no estúdio você chegava a trabalhar, você chegou a tatuar a gente durante o período todo? Ah, tá. Sim, sim. Você não começou tipo aquela aprendiz que fazia bancada, que lavava a loja? Ou também? Não, eu aprendi desse jeito, tá? Ah, Tipo, tá. eu fui aprendiz também, mas eu nunca tive que, sei lá, fazer coisas que não dissessem respeito ao trabalho de tatuadora, Não, sabe? claro, claro, não, porque eu digo porque assim, muitos aprendizes, quando começa no estúdio, ele começa de baixo, realmente, tipo assim, auxiliando os Uhum. outros tatuadores, limpando bancada, arrumando bancada, e depois vai olhando, observando, depois vai crescendo, entendi. Eu fiz parte disso, mas, tipo, muito cedo meu mestre já falou, É ó, que ele já você te pode conhecia, ele tatuar sabia da sua aqui. capacidade, então é mais. Uhum, Exato, mas todas as pessoas que vinham, a gente conversava sobre em que nível que eu estava, né? entendi. Pra ver se Então era eu possível você comecei. fazer ou não, né? Isso, isso. Porque Uhum. como eu já tinha treinado bastante em mim e tal, e tinha facilidade de entender peso de mão, essas coisas, eu podia fazer uns trabalhinhos mais, sabe, pequenininho, que a Aham. pessoa, ai, que eu quero um símbolozinho, não sei o que, não sei. Então, desde o início, você sempre trabalhou com desenho mais delicado, menorzinho. Ou Uhum. você. Ah, tá. Uhum. Eu fazia bastante disso, né? Mas eu queria muito aprender a fazer tatuagens coloridas. Pra você ter uma noção, eu não gostava de fazer tatuagem pequena, eu queria só fazer as coisas gigantes. Aham. As coisas gigantescas, assim, coloridona, porque os artistas que me inspiravam eram os que faziam coisas gigantes, assim. Eu adorava ver, por exemplo, esses fechamentos, eu ainda adoro ver esses fechamentos que são orientais, em que a pessoa inteira é fechada Nossa, com um é. desenho só, tipo, do corpo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E aí eu É muito lembro que eu bonito. comecei a aprender pensando que eu queria fazer esse tipo de projeto. Que é uma Nossa. coisa que, obviamente, demora muitos anos até você compreender, porque tem um monte de estágios da compreensão de desenho, de tatuagem que você É, e precisa também eu passar para acho que chegar nisso. dependendo da tatuagem, tipo, tem que ter um estudo cultural também por trás, né? Não é só a técnica, né? Sim. Eu não tinha muita questão por exemplo, reproduzir alguma cultura de tatuagem que Ah, já sim, sim. existisse. Tipo, eu Sim. não tinha vontade de Fazer um fazer oriental. Maori, um oriental. Eu gosto muito do conceito de você Uhum. plasmar uma imagem Uhum. gigantesca no Fazer seu um corpo. projeto grande, entendi. Isso, eu acho maravilhoso. E aí, desde o começo, eu já ficava tipo, eu quero fazer uma coisa bem grande, uma coisa bem grande. Ah, Aí eu adorava criar uns projetos gigantescos que não acabavam nunca, assim. Até hoje gosto, inclusive a Bruna tem um desses meus projetos ah, nas costas. ela falou na conversa dela também que ela tava fazendo com o projeto. Ah, era você que tá fazendo, entendi. Uhum, É que ela comentou que tá com um projeto nas costas, que ia fazer e. Medusa? Era Medusa? Não, a gente criou uma moça para ela, inspirada em Uhum. alguns arquétipos femininos que ela tinha. Então, é uma moça Ah, tá. segurando um cervo e ela tem galhada também. E aí tem Ah, tá. várias. É um pouco inspirado num estilo de arte chamado Art Nouveau, que Uhum. você deve conhecer. Sim. Enfim. E aí a gente misturou todos esses elementos e fizemos uma artezona assim para as costas Ah, que dela. É legal. muito legal, muito legal. Ah, é muito legal. Enfim. Mas você falou que trabalhava com ilustração também quando você estava Uhum. tatuando. Mas você fazia como você trabalhava na ilustração? Porque é meio amplo. Você fazia, o que que você fazia? Fazia tipo quadros? Como é que você que você fazia na ilustração em si? Olha, eu cheguei a trabalhar para, assim, é meio complicado falar de projetos que não saem, né? Quando, tipo, você trabalha muito com um projeto e ele ainda não saiu, então você não pode falar que você trabalha para eles. Ah, Mas, não precisa falar, mas assim, eu digo, por exemplo,
Você, na sua ilustração, por exemplo, você fazia o que? Quadros, desenho? Entendeu? A ilustração pra mim é muito ampla nesse ponto. Uhum. Não, eu trabalho muito com ilustração digital. Ah, Então, digital. por exemplo, nesse projeto que eu trabalhava, que eu ainda trabalho, eu Uhum. fazia muito sobre o conceito dos personagens. Então, eu tinha que Ah, tá. ir colocando concept art para você enxergar aquele personagem. Às vezes, eu fazia artes em que envolviam mais de um personagem, para que as pessoas conseguissem se situar dentro da história, tipo, quem é aquele personagem, como ele se parece, Aham. esse tipo de coisa. Ah, Aí eu estava entendi. trabalhando bastante com isso, enquanto eu também melhorava a minha ilustração para tatuar, né? Ah, tá. Acaba sendo um Porque, negócio de quadrinho também, né? Que você falou que você fazia desde sempre, né? Porque meio que você pega personagens e tenta. Ah, legal, maneiro. sim. Inclusive eu cheguei a fazer um curso de quadrinhos depois. Eu acabei me envolvendo com muitos cursos, assim, eu adoro Aham. fazer curso. Ah, que bom, pô. É Como você muito falou, bom. tudo acrescenta de certa forma, né? Exato, É. exato. Aí eu me perdi um pouco da história que eu tava contando da tatuagem, mas enfim. Aí eu comecei a trabalhar com meu mestre. Isso. E enquanto isso, eu estava fazendo esse curso, né? Esse curso foi muito legal. Ele é de um lugar chamado Academia Tatu. E na época era a primeira turma formada só por mulheres. Foi muito, muito legal participar, assim, porque eu conheci algumas meninas maravilhosas que trabalham com tatuagem até hoje, são bem especiais para mim. E aí, uma das coisas bem legais desse curso é que quem tivesse um desempenho legal, assim, se dedicasse bastante ao curso, ia ter a oportunidade de trabalhar em um dos estúdios da academia. E um deles era o Sampa Tatu. Não Ah, sei se conheço, se conheço, você conheço. conhece, que é um estúdio Uhum. formado só por mulheres, né? E aí finalizou o curso e eu tive a oportunidade de trabalhar no Sampa Tatu. Foi muito legal. Foi meio complexo, porque nessa época eu já atuava como tatuadora no estúdio do meu mestre. Mas Aham. para ingressar no Sampa Tatu, eu tive que entrar como aprendiz. Então foi muito engraçado, porque no estúdio do meu mestre eu não trabalhava tanto quanto eu trabalhei no Sampa Tatu. Ah, Então deve eu ter tive uma que dar um passo diferença. para Aham. trás, Mas assim, ele é atitude sabe? boa você trabalhar em dois estúdios? Não, não, aí eu tive que sair do estúdio do meu Ah, mestre, tá. né? Eu Entendi. tive uma longa conversa, tipo, oi, mestre, então apareceu uma oportunidade. Mas para mim o Douglas, que é meu mestre, sempre foi um ótimo professor e um ótimo mestre, porque ele sempre me entregou tudo que ele sabia com muita generosidade, assim, e não tinha muito essa coisa de, não, mas eu te ensinei tudo, você tem que me devolver alguma coisa, Aham, sabe? tem que ficar comigo, ficar no estúdio. Ele Ah, entendi. não, ele foi um verdadeiro docente para minha vida, assim, uma pessoa Ah, que que eu bom. admiro demais, amo a família deles, são todos maravilhosos, muito bom, enfim, Tatuou ele deixando aqui já? meu... Hã? Tatuou ele já? Meu sonho de princesa, mas ainda não. Ah, por quê? Você deu a ideia pra ele já ou porque ele é tudo tatuado não tem nem espaço? Não, eu acho que a gente nunca conseguiu encontrar os tempos, Ah, assim, porque tá. mais de uma vez a gente conversou sobre essas coisas e deixou pra lá, assim. Ele é uma pessoa muito ocupada, obviamente. Eu tenho tatuagens dele, tenho mais de uma tatuagem. Nossa, eu tenho 4 tatuagens dele, Nossa, inclusive. é que você não parece ter tanta tatuagem assim. Então, menino, todo mundo acha que eu não tenho muita tatuagem, porque a grande maioria das minhas tatuagens estão em uma perna só. Ah, tá. Então, tipo, e eu tenho um braço que tem tatuagem e um que não tem. Quer dizer, só tem uma pequenininha. E aí eu tenho uma perna que não tem nenhuma tatuagem e uma que tem. Ah, Então, sempre que eu tô de calça, as pessoas só olham pra mim e às vezes nem veem direito que eu tenho uma tatuagem aqui e uma aqui. E aí fica tipo, você nem tem tatuagem, né? Aí quando eu vou uhum. contar, eu tenho mais de 20 tatuagens, só que estão todas de um É lado porque. só do corpo. Mas isso tem alguma explicação ou só foi acontecendo? Foi acontecendo. Assim, eu gosto muito do conceito de contraste. Então, pra mim é muito Hum. legal eu olhar no espelho e ver que eu tenho uma perna quase fechada de tatuagem e uma que não tem nada, Ah, você não sabe? pensa aí, tipo, em encher mais, assim, encher, tipo, que eu digo, por exemplo, meu braço, tipo, ele é todo cheio, ele vai ficar cheio, entendeu? Uhum. Então, mas você não pensa em fazer isso, por exemplo. Então, menino, eu tenho Ou pensado você. muito. Uhum. Eu tenho pensado muito hoje em dia, porque assim, quando eu comecei a me tatuar, eu fiquei muito louca, assim, eu adorei. É muito gostoso a sensação, a adrenalina, escolher a arte, passar pelo processo, por mais que doesse, assim, eu gostava, eu gosto ainda de ter esse Aham. momento com o artista e tal. Eu acho muito importante, assim, sem falar que eu sempre usei tatuagem para plasmar conceitos que eram importantes para mim. Então Só que com toda essa tatuagem tem significado, então.
Exato, Ah, todas tá. elas têm. Tem umas que têm menos significado, tipo um significado mais. Não menos significado, mas um significado mais raso, Sim, sabe? Mais sim, sim. superficial. Mas todas elas levam alguma coisa importante junto. Só que com o tempo, os conceitos foram ficando cada vez mais profundos. Uhum. Então chegou uma hora que eu falei assim, tipo, cara, para eu me tatuar, a coisa vai ter que ser muito absurda, Entendi. sabe? Você pensa Muito muito em te absurda. fazer qualquer tatuagem. Só que a Bruna outro dia fez uma piadinha comigo sobre isso. Ela falou assim: Nossa, Marina, parece que você é o Benjamin Button da tatuagem, porque geralmente as pessoas começam fazendo tatuagem que não, que assim tem muito significado e depois elas começam a fazer coisa que não tem significado nenhum, né? Uhum. E aí quando eu comecei, eu de fato fiz tatuagens muito simples, que tinham significados rasinhos, né? Só que com o tempo tá ficando cada vez com mais significado e agora eu não consigo pensar numa tatuagem que eu faria. Eu fico tipo mas esse conceito não se comprovou verdadeiro na minha vida ainda, então eu não vou Ah, tatuar. Sabe, uma entendi, coisa meio. entendi. É, cada um tem. É, porque pra mim, tipo, eu tenho até algumas tatuagens com um significado, mas eu não espero pra fazer significado. Eu faço tatuagem porque eu acho Uhum, bonito, eu acho que combina comigo, então eu faço. uhum. Tipo isso. Mas é interessante. Por isso que é a graça, tipo, de arte em geral, tatuagem, porque cada um tem sua vibe, cada um tem seu momento, cada um tem seu sentido, né? Não, totalmente. E isso é muito gostoso, né? Porque eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com tatuagem, eu fiquei refletindo sobre isso e mais de uma vez veio essa reflexão. Porque eu ficava, nossa, mas para mim tem que ter tanta coisa para me tatuar, né? E tem gente que chega para mim e fala, eu quero esse Pokémon porque eu quero. Porque eu É, quero, né? tipo, E a aí maioria eu das minhas tive que. tatuagens são assim, eu acho uma adaga bonita. Vamos fazer uma adaga? Vamos. Aí o cara criou a adaga e eu fiz a adaga. Agora o que a adaga significa pra mim? Não, e é isso, né? Às vezes eu tenho alguns pensamentos que eles tentam tirar um pouco como é que eu posso. A beleza desse tipo de ato, sabe? Uhum. Mas ele é muito belo do mesmo jeito, porque se algo você gosta, quer dizer que algo te toca de algum jeito. É, se E você não isso por sente si só já é mal, muito bom, eu né? acho que o problema seria se você se sentisse mal. Ah, eu quero fazer tatuagem, mas eu não consigo porque pra mim tem que ter significado. Você não se sente mal, né? Uhum, uhum, É algo natural. Ah, então tudo bem. Pior é quando você, tipo, ai, eu quero tanto fazer tatuagem, mas eu só consigo me prender com significado. Aí você sente, uhum. fica ruim. Ah, tá. Então menos pior. Sim, sim. Não, e hoje em dia é interessante porque assim, o jeito que eu trabalho com as pessoas com quem é esquisito falar cliente para mim, tá? Uhum. As pessoas que se atendem comigo, que querem marketing, enfim, eu converso muito com as pessoas lá no estúdio eu sou até meio as pessoas acham graça assim do tempo que eu levo pra, conversando com cada uma das pessoas, porque no fundo, eu acho que toda tatuagem carrega um significado, mas muitas vezes as pessoas não têm nem consciência daquilo, Sim, sabe? sim. Tipo, conforme eu vou fazendo perguntas, mas de onde surgiu essa ideia? A pessoa vai remontando na própria memória e de É, repente ela tem sim um querendo ou significado. não, é um gosto seu. Então, tipo assim, eu sei lá, a daga não tem sentido, mas eu gosto muito de faca. Eu não coleciono, Uhum, mas eu tenho. Então, em tese, tem um significado por trás, mas não tem um significado direto. Não é, ai, uhum, sei lá, eu vou fazer uma máquina de tatuagem aqui semana que vem. Tem uma relação comigo. É diferente do que uma faca, mas de qualquer jeito a faca tem. Eu gosto de faca, então, entendeu? uhum. Querendo ou não, tem relação não. Sim, faz sentido. Sim, sim. No final, tem significado. É, pode ser o mínimo possível, pode ser só um gosto assim. Pô, eu gosto disso, mas tem, né? Mas tem, né? É. Você falou que tava no Sampa, você foi quanto tempo lá? Menino, acho que no Sampa eu fiquei em torno de 1 ano e meio. Ah, foi. Algo assim. Nessa época existiam duas unidades do Sampa Tatu. Uma chamada Sampa Tatu, que ficava ali na Rua Augusta, e outra que ficava no Itaim Bibi. Eu Uhum. estava nessa do Itaim, chama Sampa Arte Tatu. Aí eu fiquei lá um tempo, eu cheguei a me tornar tatuadora mesmo do Sampa. E aí depois começou a surgir um novo estúdio do mesmo grupo chamado League of Things, que Ah, é era do um mesmo grupo? estúdio, do mesmo Ah, que grupo, legal. é do mesmo grupo. E aí começou a se formar esse estúdio e a ideia era criar um espaço que fosse agradável e feliz para pessoas que gostam de temas geek. Bom, Uhum. ponto, né? E assim, já fazia um tempo que eu vinha tatuando pixel art de Uhum. Pokémon. Foi muito legal. Eu aprendi com um tatuador chamado Yuri.
Maravilhoso também. Ele me ensinou algumas das técnicas dele, porque na época eu tava fazendo um curso de pixel art para desenhar qualquer coisa em pixel art, enfim. Aí eu fiz o curso e fiquei com vontade de fazer isso na tatuagem. Aí ele me ensinou, e aí acabou que, como eu lancei isso e tudo mais, as pessoas podiam fazer, eu acabei fazendo vários desses. E aí eu fiquei conhecida como uma pessoa que fazia coisas geek, né? Mas Mas, tem uma enfim, relação, tipo, na sua vida pessoal com geek? cara, é assim. É que eu gosto muito de Pokémon. Muito, muito, muito. Aham. Assim, eu tenho muitas. Além daquilo que eu contei lá no começo, que eu fui muito marcada por muitas animações, por muitos livros que eu assistia desde Ah, criança. uhum. Então, por exemplo, né, do geek, a minha ligação era um pouco com anime, que na minha adolescência eu assisti muito anime, eu entrei em contato com essa cultura oriental e me deslumbrei, assim, fiquei, nossa, que demais, porque antes eu só conhecia Pokémon e Sailor Moon, sabe, umas coisas assim, Uhum. mas não conhecia tanto. Aí quando eu comecei a crescer, virei adolescente, tive contato com novos animes, e aí comecei a me deslumbrar muito pelos valores que eram passados nesses desenhos, assim. Então eu gostava demais, e aí logicamente isso se refletiu um pouco na minha Ah, arte, tá. né? A minha ligação com a Então cultura conectou, oriental. entendi. É que eu achei que talvez você tinha ido pra um estúdio de cultura geek e você não tinha nenhuma ligação, aí seria um pouco. Não, não, eu tinha ligação, assim, eu nunca fui, assim, a Tipo geek otaku. Você nunca que... foi às vezes é otaku. Não, eu era bem Você foi. otaquinha, assim, Ah, eu fui em muitos eventos quando eu era adolescente, foi muito Anime legal. Friends, negócio. Gente, olha só, olha que engraçado. O primeiro evento de anime que eu fui, eu tinha 12 anos. E o que aconteceu? Na minha casa, um dia eu coloquei pra gente assistir, pra todo mundo assistir, assim, porque a gente jantava todos juntos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu coloquei pra gente assistir o Full Metal Alchemist. Eu não Uhum. sei se você Eu já conheço de assistiu. nome só. É que É, eu não sou muito ligado a anime. aham. Enfim, né? É uma Mas obra de nome muito, eu muito conheço, sim. legal. Uhum. E passa alguns conceitos interessantes, algumas reflexões sobre a vida e tudo mais. E os meus pais tinham um certo preconceito contra anime, né? E eu entendo por quê. Porque, gente, Pokémon nos anos 2000 era só gritaria, assim. Os personagens só gritavam. E era infantil demais. Então minha mãe não tinha muita paciência, enfim. Aí, Uhum. numa última tentativa de fazer meus pais se conectarem com essa cultura que eu gostava tanto, eu coloquei esse anime. E aí todo mundo gostou. Tipo, Nossa. foi uma super surpresa, assim. E aí começou que a gente começou a ter o hábito de assistir juntos. Eu, minha mãe e meu pai. E o meu irmãozinho era neném nessa época, né? Então ele tava junto. Todos os dias, acho que eram umas 8h30, 8 horas da noite, passava um episódio novo de Full Metal Alchemist, que minha mãe apelidou de Full Mist. Mais E fácil. aí, muito mais fácil. E aí, a gente descobriu que ia lançar o mangá aqui no Brasil, que nessa época só tinha animação, a primeira animação de Fullmetal Alchemist. Tava passando e, sei lá, nem tinha todos os episódios gravados, assim, em português, enfim, Passava alguma na coisa assim. televisão mesmo, na SBT da vida. Ou Não, no. passava num canal chamado Animax. Como eu era muito viciado nessas coisas, meu pai fez um plano lá que tinha um Animax. Ah, tá. Era por fora, entendi. Porque nessa época tinha, assim, muitos animes que passavam na TV aberta, mas esse em específico só tinha no Animax, aí enchia o saco dos meus pais, eles instalaram o Entendi. Animax. Aí, Aham. hum, Eu não conheço esse canal, porque, como eu disse, eu nunca tive muita conexão com anime. Então, assim, os únicos animes que eu via que era anime, mas assim, era, sei lá, Digimon, uhum. Pokémon, que eu via muito, Yu-Gi-Oh! É... Aqui tem outros, mas eu acho que acaba sendo um pouco mais americanizado do que anime. Sei lá, Megabots, você conhece? Eu não sei se é anime, eu Aham. não sei se chega a ser anime, é um desenho, mas eu não sei qual é a definição, mas enfim. Eu sempre tive só essa Uhum. ligaçãozinha. Eu até tenho cada de Yu-Gi-Oh! E cada de Pokémon até hoje. Que Mas é assim, demais! mas eu nunca fui aquela pessoa muito ficcionada. Uhum, uhum. Mas, Eu fui a pessoa ficcionada. não, mas eu quis dizer que tem muita gente ao meu redor que sempre foi, só que eu não sei, eu nunca me liguei muito. Eu sempre fui Uhum. muito mais, tipo, em série live action. Sei lá, Sei, É que sei. assim, eu acho que a gente é de época diferente. Então, assim, eu via muito Drake e Josh, muito Kenny. A Kenny Kel eu já Drake e peguei. Josh, sim, é muito Drake e legal. Josh, depois um pouco iCarly, mas eu tava mais adolescente. iCarly, teve.
Kenny Kell. Teve muitas séries, mas assim, eu sempre fui muito ligado com série live action do que desenho animado, assim. Só de Neutron, mas aí também já era americanizado. Nossa, Mas Jimmy Neutron era Neutron é muito muito bom. legal. É. Muito legal. Muito Mas legal. Não, é muito bom. é muito bom. Nossa, Jimmy Neutron, Padrinhos Mágicos, sempre foi muita coisa legal. Sim, sim. Mas, pra gente não desviar muito, beleza, você Ai, tem uma ligação. desculpa. Não, fui eu que puxei. Aí você tava bebendo A água, eu gente se falei, deixa eu envolve. falar. Beleza, aí você tem uma ligação muito forte com anime, você via anime, aí então você. Enfim, o organizador, né, do estúdio decidiu me dar uma oportunidade. Eu achei ótimo, porque, Uhum, assim, eu ia ter, assim, no Sampa Art Tattoo, tinha uma visão muito, como eram estúdios feitos só por mulheres, tinha uma visão de que lá só se faziam tatuagens, por exemplo, pequenas, delicadas, aham. discretas, porque tem uma ligação entre o feminino e o discreto, né, na nossa cultura, né? Mesmo sendo Enfim, errado, é assim. exato, é uma compreensão do feminino, né? De que o Sim. feminino tem que ser discreto, delicado, enfim. E aí, por mais que eu gostasse muito do ambiente, assim, eu me dava bem com as meninas e tudo mais, eu sentia também que eu não tinha tanto espaço. Muitas vezes meus clientes iam lá e eles não entendiam direito o espaço em que eu tava, sabe? Eles ficavam tipo, mas Aham. aqui é meio diferente de você, né? Mas E tinha bem cara de aí, estúdio de tatuagem mesmo. então, lá não é que tinha cara de estúdio de É que tatuagem, estúdio de parecia tatuagem um que eu digo pouco, assim, por exemplo, tinha né? aquele papel de parede, eu não sei, meio que um estilo meio pesado. Eu não sei porque normalmente estúdio de tatuagem tem um estilo meio que assim, pesado, com cores meio escuras, papel de parede, espelhos, não sei. Isso é minha visão, porque muitos de estúdios clássicos têm essa característica, né? Sim, sim. E lá, por exemplo, não era muito assim. Lá parecia mais um salão de beleza. Ah, Tipo, tinha tá. uma cara de um spa, de um lugar de cuidados estéticos e tal. Ah, que legal. Que, assim, imprimia um lugar muito seguro para pessoas que não tinham essa cultura da tatuagem. A gente fazia muita primeira tatuagem lá. E Hum, principalmente de mulheres que não se sentiam seguras de ir a um de- estúdio com muitos homens, né? é. Porque durante muito tempo esse espaço ficou sendo muito masculino, né? Muito fechado, um público masculino, homens trabalhando, e era normal, assim, eu já entrei em estúdios em que você ficava meio com medo do cara te bater, assim, sabe? Uhum. Tem normalmente Então, tatuador, normalmente, pessoa tatuado, homem tatuado, normalmente tem aquela visão de tipo ser brutamonte, né? De ser grande. e aí, tipo, eu conheci muito, eu atendi muitas pessoas que ficavam, eu sempre tive muito receio de entrar nesses ambientes, não me sentia segura, não me sentia à vontade, tudo, e aqui eu me sinto assim, Ah, que bom. porque só tinha mulheres, enfim, a gente imprimia outros ares ao ambiente, Tá né? virando muito, Então, tipo, é muito legal isso, né? Cada vez mais tá tendo mais estúdios, tipo, dedicados não dedicados ao público feminino, tipo, beleza, homem pode ir, mas assim, penso uhum. com a maioria são tatuadoras, um ambiente mais leve, não ter que. Isso é muito legal. Muito legal porque O eu acho que ambiente gerou, tinha bastante gente. gerou esse negócio que você falou de tatuagem sendo delicado, eu acho que foi também por causa disso. Porque Uhum. as mulheres nunca tiveram muito. Eu posso, assim, não sou um homem e tal, mas eu falo assim, eu sinto que é um ambiente muito masculino, então as mulheres meio que se afastaram da tatuagem sempre, né? Ela sempre foi algo muito masculino, então é muito legal ter esse Exato. movimento. Exato, porque assim, pensa, né? Se alguns anos atrás, se você era mulher e queria uma tatuagem, muito provavelmente a pessoa que ia te tatuar era um homem. E aí, se você tivesse qualquer tipo de entrave em relação ao masculino, você já ficava meio tipo, Não, e também tem muito tá tatuador folgado, complicado, muito né? tatuador, tipo, invasivo, né? Homem já Exato. entendeu? Então a mulher se sentir segura também por causa disso. É. Exato. Então assim, eu acho que foi um movimento muito, muito legal e eu fiquei feliz de participar desse estúdio, assim. Obviamente, com o tempo eu percebi que eu não queria só fazer parte desse estúdio, né? E aí eu aceitei o convite para ir para o League of Things. Uhum. Eu fiz parte da primeira equipe do League of Things. Tipo, então a primeira, Tem três primeira unidades montagem, agora, assim. né? Tem Tem Curitiba, Rio de uma. Janeiro. É Isso, que eu vi lá no Curitiba, Rio de Instagram, Janeiro e São Trinidad e São Paulo. Paulo, aham. Mas os três são focados para Eu. público. Os três têm tatuadoras femininas ou só mais de São Paulo mesmo? Tem Não, só que eu então, digo. aconteceu aqui em São Paulo de todos os homens da equipe irem embora. Ah, teve Tipo, já. Ah, tá. já teve, já teve. A gente não criou um estúdio feminino geek, a gente Hum, criou um estúdio geek. E aí o que aconteceu foi que com o tempo a equipe toda foi mudando, para você ter uma noção. A única pessoa que sobrou da primeira equipe fui eu, e tinham mulheres e tinham homens que faziam parte da equipe. Mas com o tempo,
se concentrou mulheres. E hoje em dia o espaço é unicamente feminino. Assim, não tem Entendi. nenhum homem que trabalhe lá. Mas não foi uma coisa do tipo, a gente dá preferência para mulheres, E ou também, tipo assim, não tem uma regra, né? foi Por exemplo, se você precisar de uma tatuadora, tatuador, vocês estão abertos, tipo. Ah, tá. sim, sim. É, tanto que guests vêm de todos os gêneros, enfim, de Uhum. todos os sexos. O, É Liso, só o realmente uma Lisone. coisa que pararam de trabalhar lá, homens. O Lisone foi aí, não foi? Não sei se você conhece. Lisone. Sim, sim, Ele ele trabalha. chegou a fazer parte da nossa É, equipe é porque por um é porque tempinho. assim, eu já entrevistei ele aqui, aí eu vi num Ah, que outro. legal. Depois dá uma olhada, um episódio mais atrás. Aí eu Uhum. vi lá que. Eu vi num outro perfil do estúdio que tinha lá como guest, que ele apareceu lá. Mas isso tem, eu acho que foi em agosto isso, não foi? É, Ou então, quando ele trabalhou com a gente, foi ainda no ano passado, que ele Ah, chegou a tá. trabalhar Então só lá depois que eu no vi. League of Aham. Things. Ah, tá. Mas ele saiu da equipe. Agora eu não sei mais onde ele tá e se ele tá Uhum. fazendo guest em outros lugares, mas que legal. Ah, é muito bom. Depois dá uma olhadinha, é bem legal o episódio dele. Sim. Então você estava no estúdio de Somestre, depois foi pro Sampa e agora tá Isso. no Liga. Ah, entendi. Isso, É. isso. Nossa, enfim, aí o Liga Finks é legal porque ele também tem uma questão de galerias de arte junto com o estúdio. Uhum. Então, é muito bom porque a gente tem muita abertura para realizar muitos trabalhos, assim, É bom que você sabe? consegue conectar os dois lados seus, né? Também. Uhum, Uhum. exatamente. Que era um pouco do que eu queria fazer lá no começo, né? Então, hoje em dia eu tenho Uhum. muito mais possibilidade de me ligar às pessoas e marcar a vida delas de muitos jeitos, né? Entendi. Mas aí você conseguiu ao longo desses anos, tipo, direcionar um pouco o seu estilo de tatuagem? Ou você. Porque eu vejo assim, eu vejo que você posta muito pouca tatuagem no seu perfil. Muito pouca Pois mesmo, é, assim, menino. você posta pouca tatuagem no seu perfil, porque você posta muito desenho, muito ilustração e. Mas tem alguma É, razão ou. então, querido, na realidade, o que acontece? Nesse último mês, eu tô participando de um desafio chamado Inktober. Ah, Aí, sim. por causa disso que eu tô postando, tipo, um monte de desenho, porque eu acabo ficando Hum, focada em postar os desenhos para conseguir dar conta e tudo mais, não queria que meu perfil ficasse com muitas coisas tudo misturado, assim. Mas cada vez mais eu tenho conseguido, sim, dar atenção para o que eu gosto de fazer. Como eu te falei, eu gosto muito de coisas muito coloridas. Eu tenho um fascínio por cores, eu estudo sobre isso, já ministrei cursos sobre cores. É, e aí, cada vez mais eu consigo usar mais isso nas minhas tatuagens e fazer tatuagens maiores, que ai, reflitam mais o que eu realmente sinto, né? Porque é um pouco. Dentro da minha arte, eu levo junto, não é para o que eu estou fazendo, parte da minha visão do mundo. E para mim, claro. cores tem uma coisa muito forte com quanto mais conhecimento você tem, mais cores você enxerga, mais a vida é colorida, sabe? Uhum. Enfim. Então, para mim, eu tô conseguindo fazer isso no meu trabalho, sabe? Cada vez mais. E a questão das ilustrações é que eu me esforço muito também para as pessoas entenderem que eu não sou tatuadora, Uhum. sabe? É. Tanto que primeiro, né, seu Porque. primeiro, tipo, na sua descrição tá artista, né? Depois, assistente visual, né? Isso, Depois vem artista tatuador visual, e tatuador. depois você tá sendo pra ser educadora, né? Isso, arte educadora em formação. Uhum. Porque assim, eu não sei. Você sempre quis selecionar, tipo, Então, na realidade, não foi sempre que eu quis, mas sempre foi uma profissão que eu admirei muito. Sempre uhum. foi assim, Pelo seu pai caraca. também. Eu sempre ficava, caraca, os docentes são as pessoas mais legais da humanidade. Porque, além delas terem aprendido, elas se esforçam para ensinar. Uhum. Tem que E gostar eu. tanto que E, você tem que repetir o mesmo assunto, tem que ensinar. Nossa, eu fico pensando também, cara, exato. professor, imagina, ele tem, tipo, sei lá, 3 aulas do mesmo nível no dia, ele vai ter que repetir o mesmo assunto durante, tipo, o dia inteiro. E tem que gostar muito do assunto, senão enche o saco. Se não enche o saco, exatamente. E assim, eu comecei a entender a grandeza de você ensinar para as pessoas, assim. Uhum. Eu lembro que eu achava bonito professores fazendo isso, mas eu achava tão bonito e tão arquetípico que eu não me via fazendo isso, sabe? Aham. Eu ficava meio, ah, não, mas será que um dia eu vou conseguir aprender o suficiente para ensinar? Ficava com essa brisa vaidosa, assim.
Sabe? É que você Porque, acha que talvez tem que chegar num nível. Porque assim, eu acho que talvez você acha que pra ser professor você tem que saber de um nível tão alto, que você não acha que tá lá. Mas às vezes não, às vezes você vai aprendendo durante o processo de, né? exato, exato. E se você achar que você chegou num nível em que você não precisa mais aprender nada, tem alguma coisa Uhum. errada, né? Mas você pensa em. Opa, Então, desculpa, você pensa não em. quis. Beleza, você tá educadora em informação, mas o que você pensa? Trabalhar com isso? Então, vamos ser bem sinceros aqui, eu não faço ideia. Aham. É uma brincadeira. Eu sei que é algo que tem a ver com arte, desenho, percepção artística, porque tudo isso foi o que me ajudou a ter uma visão de mundo mais doce, mais Uhum. feliz, mais aberta. Se não fosse a arte na minha vida, muitos processos eu não teria vivido. Assim, eu compreendi muitas coisas de mim mesma através da arte e muitos artistas me ajudaram a entender melhor o que eu pensava, o que eu sentia e entender o mundo, né? Então eu tenho certeza que eu vou devolver isso para o mundo desse jeito. Mas eu não Uhum. posso te dizer aqui que não, veja bem, eu vou ser professora de arte na escola tal, não sei o Ah, que, tá. Você tá aberta, né? Tipo assim, se você fazer a aula da Marina, né? Tipo, você pode fazer como você dar aula em algum lugar, dar aula em um curso da tua. Ah, entendi. Maneiro. Exato, exato. Ah, que Porque bom. assim, o que me encanta é a atividade de educar, é a Entendi. atividade de ser docente, de passar o que eu E entendi do mundo. esse é Mas seu como foco é que hoje eu em vou fazer dia? isso? Então, o que que acontece, né? Eu estou fazendo vestibular agora, gente, porque eu Nossa. vou fazer minha segunda faculdade, mas enfim, estou estudando para ver se eu consigo e tudo De mais. quê? Mas eu já estudo pedagogia. Ah, que legal. Faz sentido. Sim, sim, eu já Uhum. estudo pedagogia, inclusive me foco numa pedagogia específica que é a pedagogia logosófica, que é uma pedagogia que tem visão não só para formação cultural das crianças, dos seres e tudo mais, como uma formação espiritual da Uhum. pessoa também. Uhum. Então é, tipo, muito legal. Ah, que Enfim. bom. Ah, é legal, é bom ter novos projetos, né? Então você sempre foi tendo projetos novos e isso é muito bom, pra se manter motivada também, né? Sim, sim. A gente Agora, tem que continuar evoluindo, né? vou falando, tipo, do seu lado pessoal em si, como é que assim, você tem só esses piercings da cara, como é que foi sua relação com, assim, tatuagem eu sei, mas assim, sua relação com modificação é limitada a piercing e tatuagem ou você pensa em expandir, ou você não pensa muito? Que eu digo assim, alargador, suspensão, ou outras mais extremas, ou... Como é que é a sua relação falando sobre modificação em geral, assim? Tá, olha só, eu comecei a me tatuar e fazer piercing com uma. Porque eu comecei a entender o corpo como uma extensão dos meus pensamentos. Claro. Uhum. Então eu enxerguei uma possibilidade de me manifestar através disso. E aí nossa, por isso que eu tive até aquela explosão, porque, enfim, né, eu queria falar muita coisa para o mundo. Só que hoje em dia, por exemplo, eu já tô mais tranquila. Eu Uhum. não penso em tantas coisas, né? Eu acho muito visualmente belo, muitas modificações corporais. E eu me dedico muito mais hoje em fazer com que essas modificações sejam possíveis para outras pessoas Do do que que eu você. modificar meu Uhum. corpo mesmo. Eu não sei porque mudou tanto, assim, porque antes eu me focava muito em modificar o meu corpo. E hoje em dia eu me foco mais em entregar para as outras pessoas para que elas possam modificar os corpos delas. É, Porque também isso são foi uma fases coisa. também, daqui a pouco você pode também, né, voltar, né? Então, foi uma coisa que a moda me trouxe um pouco, assim, né? Porque quando eu comecei a estudar moda, eu comecei a achar muito legal como o ser humano usava coisas como adorno, né? Tipo, ele não usava mais só para se proteger do frio, ou, enfim, ou alguma coisa. Uma questão mais Tinha sempre uma cultural também, questão. né? Porque Isso, assim, tinha uma por questão exemplo, de proteção cultural, super legal. mas hoje em dia nem tem mais tanto isso. Por exemplo, tem alargador grande, tipo, alargador tem um puta background histórico, cultural, mas hoje em dia virou só um adorno, virou só, tipo, um brinco. Só que Uhum. um brinco que você tem que alargar a orelha. Basicamente isso. Sim, sim. Não, não sei, antigamente eu fiquei encantada assim com isso, Hum. sabe? Eu falei, nossa, que Você demais, nunca né? teve, Usar durante a o. criação, tipo, acesso além de coisas mais simples? Simples que eu digo assim, uma tatuagem simples, um piercing simples, você nunca teve um contato muito próximo com modificações mais Hum, fortes, extremas.
Não, não. Quando eu era mais nova, assim, eu só Mas nova é que, tipo conhecia assim. tatuagem. Ah, tá. Uhum. E aí quando eu entrei pro mundo da tatuagem, eu comecei a descobrir novos, assim. Eu sabia de algumas pessoas que faziam, assim, que tinham um ritual de modificação corporal que tinha um significado interno para a pessoa, sabe? Tipo, pessoas que, sei lá, se crucificam todo ano, sabe? Aham. Ou pessoas que fazem suspensão, assim. Eu conhecia isso como uma cultura de que as pessoas faziam isso para, pelo menos os que eu conheci, né? Para desafiar um limite físico e mental próprios, É, o assim. meu foi assim. Não, e eu acho super legal, mas eu Sim, nunca, sim. nunca Nunca me brilhou os coloquei olhos, nessa nunca. posição. Ah, tá. É, porque assim, Eu- realmente, é porque a gente sempre espera a pessoa tatuadora, quer dizer que ela quer fazer, ela é extrema, né? Às vezes a pessoa não, às vezes a pessoa Uhum, não tá ligada tanto, né? É porque. É por isso mesmo, tipo assim, normalmente tem tatuador que é muito ligado à modificação em geral e tem tatuador que é ligado, tipo, tatuagem, piercing, coisas mais, por exemplo, tradicionais, né? Modificações mais tradicionais e mais aceitas também. isso. Não, as minhas modificações sempre foram muito simples. E assim, quando eu era muito, muito pequena, eu passei por uma cirurgia no pulmão meu e que eu tive que Nossa. mudar muitas coisas no meu corpo. E aí isso fez com que eu ficasse um pouco tipo, acho que eu já mudei bastante, né, meu corpo? Já entendi que dá, já entendi que é legal, tá tudo legal, Aham. gente. E eu acho que foi uma experiência muito importante para mim. Toda vez que eu volto nessa experiência, eu vejo mais coisas legais que eu aprendi, que eu compreendi nessa época, que muitas vezes as pessoas não tinham a mesma compreensão, sabe? Então foi muito importante para minha formação como ser humano ter vivido uma modificação corporal tão foi muito grande, assim, foi muito violenta, né? Assim, Claro, sim. foi É, intensa, mas e aí isso me deu todas as compreensões, foi importante para mim. E eu acho que depois disso eu não senti vontade de fazer nenhuma que, sabe, entendi. só a da tatuagem, mas é porque eu achava muito visualmente bonita. Mas eu não queria mais passar por nenhuma, por nada que me exigisse muita carga mental assim fora do comum, porque eu já tinha vivido. Então eu já tinha, Entendi. sabe, passado por isso. Mas acho que é um pouco por isso que eu não sinto tanta vontade quanto outros amigos meus que falam sobre, tipo, sim, eu quero fazer tudo, e eu quero colocar bolinhas aqui, e mudar a cor dos olhos, e eu, uou, que demais! Ah, é, mas não é pra Que mim. demais! Não, super legal, eu só não quero fazer. Aham, sim. E também é meio difícil, né? Porque quando você tá quando você tá em volta, tipo, quando tem muitas pessoas próximas que têm essas modificações, meio que você sente meio, tipo, tendência. Tipo assim, você sente meio que direcionado, meio que pressionado um pouco. Mesmo que não seja diretamente, né? Pô, todo mundo tá Uhum, fazendo, será que eu devo fazer pra experimentar? Será que eu devo fazer? Mas é foda. É, mas assim, sim, a questão é você se conhecer, né? Se você tem um conhecimento próprio bom, você fica leve com isso, né? sim, sim. Me- É bem tranquilo. Aham. Tira uma dúvida, seu sobrenome é de onde? O meu último O sobrenome, Pernod. Perno, ele é suíço. Ah, que legal. Depois, É, pensei que era francês, é, mas é, porque ele é relacionado, né? Um pouco. exato. As pessoas pensam que é francês exatamente porque ele é da parte francesa da Suíça. Porque na Suíça tem Suíça muitas falam partes, francês. é. Então, Suíça fala tudo, é é tipo bizarro. isso. Ah, legal. A Suíça fala tudo, é bizarro. É, porque É um país estranho. meu primo tá morando lá, tipo, acho que fala pouco alemão, não. É, fala pouco alemão Falam alemão. então é muito interessante. O meu, por exemplo, o Flinkas é da Lituânia. Uh! É bem único. Nossa, eu nunca ouvia. Nossa, eu nunca havia ouvido falar de uma pessoa com um sobrenome lituano. É, porque De verdade. meu avô é lituano. Que legal! É, Ele veio para aqui, para o Brasil, muito cedo? veio antes da Segunda Guerra. Ah, que Isso foi a demais! sorte, que também, Aham. porque assim, ele é de origem judaica, então, né? Uhum. Mas Ia assim, dar ruim para ele, né? Meu Deus. é. Aí é bom, eu tô tirando cidadania lituana, então eu vou ser cidadão europeu, também tô muito feliz. Mas Que legal! aí é muita ligação, porque, cara, essa área do leste europeu, assim, tem muitas artes muito lindas, tipo, essa cidade, esses países menorzinhos, assim, Lituânia, Letônia, Estônia, tem muitas igrejas, muitas expressões artísticas que são muito características e pegam muito da questão da Rússia, da União Soviética também. É muito, Sim, é muito legal, quero que lá muito visitar pra legal! isso. Sim. Nossa, eu tenho que conhecer mais a Lituânia, gente. Eu conheço só.
de nome, assim. Não, Aham. não sei muito da Ah, cultura. mas aqui também é um país, cara, um país de leste europeu pequeno que, assim, eu não também não sei os vizinhos de lá, eu sei só Lituânia porque era meu avô, então. Aham. Mas você acha que você tem uma conexão próxima com Suíça, com esse país, ou é mais um sobrenome que veio de herança? Olha, a minha maior conexão é gostar muito da língua francesa. Uhum. Então, tipo, teve uma época assim que acontece? Eu tive bastante contato com meu avô, mas na época em que eu comecei a entender o que eu estava fazendo no mundo, eu já não tive tanto contato, ele faleceu, Ah, já também. faz um tempinho. É, então, por mais que eu tenha muito. Eu gosto muito de conhecer sobre a Suíça e tudo mais, mas a minha maior ligação é com O a língua, idioma, aham. com as questões que chamam de francófonas, né? Acho lindo, 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 lindo. Tanto que eu aprendi a falar um pouco, né? Un peu, Uhum. de francês, porque eu acho maravilhoso. E eu não sei porque muitas coisas vibram dentro de mim. Só que eu acho que é uma parte da minha herança que eu ainda não entrei em contato Ah, suficiente para então, tipo, dizer ela não que, nem te influencia na sabe? sua arte, no seu pensamento, assim, tipo. De onde veio sua inspiração pra sua produção artística em geral? Tem alguma. Ou vem de várias fontes? Vem de várias fontes, né? Obviamente, porque É. eu sou um monte de coisa, um encontro de um monte de coisas, né? Mas acho que o que mais me inspira é primeiro, assim, conseguir entregar para o mundo parte do que eu enxergo, principalmente em relação às cores, assim. Ah, saquei. Essa questão de trabalhar muito os detalhes e as Mas pega cores foi referência de uma onde? coisa. Ou você pega. Você não tem muito. Porque assim, às vezes a pessoa, às vezes o artista, pô, eu gosto muito desse estilo de arte, eu gosto muito Uhum. dessa cultura desse certo país, eu gosto muito. Não, você meio que tenta abraçar e tentar tirar o melhor na sua visão. Um pouco disso. Eu tenho sim pontos brilhantes que me influenciam muito, como por Uhum. exemplo, o impressionismo, o movimento impressionista no geral, porque é um movimento de muitas cores, tipo, Uhum. junção de muitas cores, isso me cativa muito. O Art Nouveau também me chama muito, muito atenção. É, até um pouco. Ai, será que eu falo? Mais ou menos. Ah, Mais ou menos. se quiser eu preciso, né? Não, é que assim, teve um movimento que eu me aproximei na época da faculdade, que ele se chamava Afrofuturismo. Não conheço. É muito legal, assim, um artista que muita gente conhece, que se envolveu muito com o afrofuturismo, foi o Jean-Michel Basquiat, Uhum. que é aquele que Não, sim, o artista eu bastante gente conheço. conhece. Aham. Então, mas. E aí eu me envolvi bastante com esse movimento durante um tempo, assim, achei bem bonito, assim, bem diferente, conectei muitas coisas. Então eu gosto bastante disso. E uma cultura que sempre me incentivou bastante, assim, a como eu gosto de arte e tudo mais, foi os egípcios antigos. Nossa, É uma coisa que quando eu era criança eu era fissurada, assim, adorava o jeito que eles usavam as cores, enfim. Então, eu gosto muito, muito, muito. Então, é isso, é um monte de coisa somado à minha vontade de entregar essa questão das cores para o mundo, para que as que legal. pessoas, é, enfim, Ah, compreendam um pouco é mais bom, sobre é isso. porque tem gente que gosta de realmente, tipo, ter um direcionamento e seguir, não sei, entendeu? Fica preso e pega a relação naquele estilo, né? Mas é bom. É bom Uhum. ser bom porque você pega mais referências, então você acaba se tornando um artista mais completa tendo essas referências, né? Tendo mais referências do que só uma. Sim, Sim. sim. Eu acho que é melhor. Rolou um espirro aqui. Ah, foi espirra, você caiu na cadeira puxando. Não! Rolou um espirro da equipe. É, me fala, você tem o seu próximo projeto seria. Fala um pouquinho do futuro, o que você pensa pro próximo tempo, pro ano que vem, para a gente ir finalizando a conversa. Como é que você pensa pro ano que vem? Você pensa em talvez, sei lá, não sei, em geral. Vamos lá, querido. Como eu te falei, né, o meu grande plano agora é começar a ser cada vez mais docente. A Uhum. última produção que eu tive nesse sentido foi um curso que eu ministrei para a Funarte, sabe? Nossa. Uhum. Foi muito legal. Qual o Eu e tema? uma. Hã? Qual o tema?
Então, eu chamei de Algo Além das Cores, uma Uhum. visão diferente sobre as cores. Então, que era um curso que eu ministrava sobre cores, não tanto a compreensão física, né, de como a gente enxerga cores, quanto como essa compreensão pode te expandir em qualquer arte, em qualquer coisa que você fizer na sua vida. Aham. E aí o meu plano é cada vez me aprofundar mais em ser docente, né? Mas você pensa em E um dia também, só ser docente? Assim, você, eu acho ou que seja, tipo, você ser 90% docente, ser 80% docente e um pouquinho. Ou. Como é que é? eu Ah, acho tá. que eu acho que é algo nesse sentido, assim, eu me reflito muito nos outros mestres que eu tive, né, nas outras pessoas que eu vejo fazendo isso, que são grandes mestres que fizeram muito aquela coisa, pintura, aquarela, desenho, enfim, e que continuam ministrando, né? Porque eu acho que essa atividade da docência, primeiro, para você continuar é, ensinando, você tem que continuar aprendendo, né? E então eu não me vejo parando de tatuar, por exemplo, parando de ilustrar. Uhum, Não claro. acho que isso seja muito possível. Só se fisicamente eu ficar Uhum. incapaz, É né? só o foco, que, tipo, assim, você vai talvez dedicar uma parte do teu tempo. Entendi. É que uma coisa tá ligada à outra, Mas, também não adianta, você não acha? Não tem aquela coisa, né, de você parar de tudo e só aprender, porque você tem que aprender junto também, né? exato, Só exato. chegar num nível muito alto, sei lá, tá mais velha e acaba abandonando. Uhum. Sim, mas o meu objetivo é focar cada vez mais na docência, na pesquisa, enfim, né, para conseguir entregar algo para o mundo nesse sentido, não só as minhas obras, né? Porque eu acho que, não sei, esse é um patamar que eu enxergo, assim, mas tem muita coisa para trabalhar, Claro, assim, claro. tô indo com Aham. tranquilidade. Mas ano que vem Paciência você consciente. pensa em dar workshops, pensa em dar esses cursos de novo, mas workshop não, porque workshop é mais, assim, cursos em geral, mais curtos assim, depois talvez expandindo. Eu acho que isso é uma realidade, mas como eu falei, eu ainda quero me formar. Uhum. Eu gosto muito dessa cultura de cursos, palestras que está acontecendo, assim, e tudo mais, mas eu acho que sou muito uma pessoa muito acadêmica, assim, sabe? Do Uhum. tipo, não, eu gosto de ter um negócio escrito, belíssimamente escrito, com tudo revisado por muitos professores, não sei o quê. Então eu não me vejo dando cursos livres ainda, Ah, assim. tá. Eu acho que Pensei eu que ter, tipo, um preciso. curso mais. Um projeto de educação mesmo, né? Tipo, um. Entendi. Legal. Isso. Primeiro eu quero entender mais sobre pedagogia, sobre docência, para depois aplicar isso, sabe? Até porque, não sei, Não é eu acho que fácil também. A gente acha que é fácil, não, cara, é difícil pra caramba. Pô. Ensinar os exato, outros, sim. exato, eu preciso aprender muita coisa, sabe? Então, enfim, eu estou caminhando. Ah, que bom. Isso é bom. É bom É também ter isso. objetivos, tipo assim, você sempre ter algo a mais, ter algo a mais, ter algo a mais, sempre é muito gostoso. Então, muito bom. Sim. Mas muito obrigado pelo papo. Gostei muito de conhecer essa história. Você quer deixar Imagina. alguma fala final? Onde o pessoal pode te achar, pode te seguir? Fala suas redes. Se vende um pouquinho se quiser. Querido, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite de verdade. Foi muito grato a oportunidade de poder falar aqui, compartilhar um pouco do que eu vivi também. É sempre muito feliz, eu adoro falar. Eu adoro Ah, falar. mas você falou que tava falando É, demais, até que você falou direitinho, isso assim, você tô não... tranquila? Ai, que bom. Que Não, bom, porque que tem bom, que gente que bom. realmente conversa muito e tipo, aham, aham, não, mas foi tudo bem, tudo certo. Que bom, querido, que fluiu bem. Bem, sobre as minhas redes, é, arroba m.p.inc, que é uma brincadeirinha com meu nome, meu sobrenome, e tinta, e que Aham. também parece Senhora Rosa, M. Pink. Nossa, verdade. Spoiler. Pra quem não tinha percebido, É, gente, não percebi era não. isso. Mas eu acho que o mais importante, assim, do que eu gostaria de deixar aqui é que, enfim, não tenho dúvida de que aquilo que aparece no coração de vocês pode e deve ser manifestado. Isso é muito importante. E se a arte é um bom jeito de vocês se manifestarem, então acreditem nisso, sejam valentes. Ai, Basicamente é isso. que legal. Muito obrigado, viu? Obrigada, E, querido. pessoal, não deixa de seguir ela nas redes sociais, não deixa de seguir aqui, me seguir também, se inscrever, deixar o like e dar o suporte no trabalho de todo mundo, que cada like parece pouco, mas é muito importante. Sim. Até isso, pessoal. Até o próximo episódio.